Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Partida React de sexta-feira, hoje no modelo remoto. Tudo bem, Pedro Doria? Desde Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tudo bem? Como vai, Yasmin? Tudo bom? Tudo certo, Pedro. Eu falo aqui do Rio de Janeiro e, bom, na verdade, era onde você deveria estar, hein, Pedro? Porque a gente vai falar de Rio, a gente precisa falar de Rio. Precisamos. Vamos Pois falar. os comentários dessa semana, eles puxam a gente para uma discussão urgente e brutal, talvez, também, sobre segurança pública, sobre violência de Estado, transparência, e a gente vai focar na mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, que já está sendo considerada a ação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Os números divulgados por si só são alarmantes. A gente já tem aí um balanço até o momento que a gente está conversando aqui, gravando esse episódio na quinta. A gente já tem um balanço de 121 mortes, sendo 4 policiais e 117 suspeitos. No meio de tudo isso, a gente tem um governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está considerando essa ação um sucesso. E que, na verdade, para ele, somente os 4 policiais mortos são as vítimas. O Pedro publicou um vídeo, né, Pedro, nas suas redes sociais, também em colaboração com o Canal Meio, justamente debatendo a seriedade ou a inteligência dessa operação. E a partir disso, a gente recebeu muitos comentários e decidiu fazer um ponto de partida diferente. A gente, ao invés de falar dos programas de segunda e de quarta, a gente decidiu que seria fundamental falar de Rio de Janeiro e responder a essas perguntas dos meios que vieram através do Instagram do Pedro e também do Canal Meio, questionar o que se pensa sobre segurança pública e sobre o sucesso ou não dessa operação. Vamos lá? Vamos deixar claro, né, Yasmin? Eu apanhei como condenado. Vamos Bom. lá. No caso, nesse programa você vai continuar apanhando, porque você vai ter que responder. Vamos lá. Eu acho que é importante a conversa. A gente precisa conversar. Vamos. Precisamos. Vamos nessa. Bom, Pedro, eu fiz uma seleção e tanto aqui dos comentários. Cada um tem um viés diferente, mas realmente, pelo que a gente tem percebido, a maioria das pessoas tem entendido essa operação como uma operação de sucesso. Isso. Vamos lá. O Douglas falou o seguinte: nessas horas, eu fico menos fã do seu trabalho, Pedro. Você se coloca como neutro nos seus vídeos, mas a sua verdade é essa. Você tem, como muitos de nós, um viés. O fenômeno de cartéis só existe na América Latina. Veja se nos Estados Unidos existe 10 metros quadrados dominado por cartel. Não tem. O Estado entra e acaba com tudo. E não estou dizendo que os Estados Unidos não tenham muitos problemas de segurança. Bukele afirmou isso. Portanto, quando o Estado resolve tomar uma ação e acabar com uma área gigante dominada pelo crime organizado, você condena? Você tem uma ideia melhor? Qual é a sua proposta? Eu acho que uma boa pergunta seria, ok, essa operação foi feita, mas qual é o plano de longo prazo? Como vai impedir a volta do crime organizado nessa região? Como que se mantém essa área pacificada? E as demais áreas? Existe plano? Não existe plano. Não existe plano há muito tempo. Não existe plano no governo federal, não existe plano no governo estadual. Eu acho que... Eu gosto muito da pergunta, é do Denis, né? Eu gosto muito da pergunta do Denis. A primeira coisa que eu falaria... Douglas, perdão. A primeira coisa que eu falaria para o Douglas e para todo mundo é o seguinte: o Central Meio, a primeira hora, mais ou menos, do Central Meio de quarta-feira, é com a professora Joana Monteiro, da FGV. Ela é possivelmente a pessoa que mais entende de política de segurança pública. Então, se o nosso debate aqui é qual a solução, a primeira coisa que eu faria é ouvir a Joana.
ela conhece pra cacete isso, entendeu? E eu acho que é possivelmente a melhor voz que a gente tem aqui no Brasil de sensatez para, reconhecendo que temos um problema, e temos um problema, oferecer qual é a solução. O Douglas sugere que eu me pretendo neutro. Eu não me pretendo neutro. Eu não me pretendo sem viés. Eu sempre que eu repito o tempo todo, eu sou um liberal, o objetivo disso é justamente dizer qual é o meu viés. Eu tenho um viés ideológico. E sabe, Yasmin, desde muito cedo eu tive e tenho a preocupação no ponto de partida de lembrar as pessoas de que existem três ideologias, três macro-ideologias que orientam a maneira como a gente olha para a sociedade. É o socialismo, é o liberalismo, é o conservadorismo. E essas três lentes que a gente usa para enxergar a sociedade tendem a levar a compreensões distintas. E aí tem um debate. Qual é a minha preocupação? O que eu estou fazendo em todos os vídeos, o tempo todo? Eu estou levando para quem desejar ouvir uma voz liberal, uma visão liberal de como que a sociedade se organiza, de quais são os nossos problemas, quais deixam de ser. Nesse momento, a visão liberal a respeito do que aconteceu no Morro do Alemão é extremamente minoritária. E está tudo certo. Eu não vou deixar de ver como eu vejo, porque a visão é impopular. Agora, após ter gravado o Reel, eu tive contato com duas pesquisas grandes feitas no Rio de Janeiro. Eu não posso divulgar os números porque são pesquisas fechadas. Uma pesquisa feita para um grupo político e outra pesquisa é uma pesquisa feita com outros objetivos, tal, não é de um grupo político, mas são muito parecidas. O que os cariocas acham? Mais da metade dos cariocas acham que a operação foi um sucesso. Tá? Acham que deu tudo certo. Não é muito mais do que os cariocas, esse número não chega a 60% em nenhuma das duas pesquisas, mas esse número passa de 50% em ambas as pesquisas. Elas têm números parecidos. Mais de 60% dos cariocas acham que quem morreu lá em cima no Morro do Alemão era tudo bandido. Com exceção, evidentemente, dos 4 policiais, todos os outros mortos, mais de 120 mortos, eram bandidos. Isso não quer dizer que essas pessoas achem que está tudo bem, mas a larga maioria das pessoas acham que está tudo bem. A outra coisa que a pesquisa mostra é o seguinte: tem um corte de classe na opinião. Quanto mais ensino você tem, quanto mais educação você tem, e quanto mais dinheiro você tem, mais você acha que a operação foi um sucesso. Quanto mais pobre você é, quanto menos ensino você tem, menos anos de ensino você tem, menos você acha que essa operação foi um sucesso. Então, o que a gente está falando essencialmente é a classe média gostou. E o público do meio é a classe média, em grande parte. Então, eu tenho que lidar com o fato de que a minha opinião é impopular. A minha opinião não é bem vista. Eu acho que a gente tem alguns problemas aí. Isso é o que conceitualmente uma democracia liberal é. Tá certo? A gente nós brasileiros, eu tenho a impressão de que não é só no Brasil, mas nós brasileiros estamos nos distanciando em valores do que uma democracia, de quais são os valores liberal-democráticos. Isso dói. Quando eu já era vivo, adulto e pensante quando houve o massacre do Carandiru, o Brasil inteiro se horrorizou. Entendeu? A gente não vivia, 30 anos atrás, num país em que bandido bom é bandido morto.
a opinião pública mudou. A gente tem um conceito em política que é o conceito de janela de Overton. O que é a janela de Overton? O Overton era um cara de marketing político e ele dizia o seguinte, quando você tem uma ideia que é muito popular, você tem que, ao longo dos anos, ir trabalhando essa ideia, trazendo mais pessoas que defendam essa ideia. Começa com os muito radicais, porque são os muito radicais que vão ter aquela ideia muito impopular, e eles falam. Quanto mais a gente ouve repetida uma ideia, por mais radical que ela seja no primeiro momento, menos radical ela vai parecendo. Até que, num determinado momento, aquela ideia parece razoável, não parece tão absurda assim. Isso acontece para toda sorte de coisa. Então, quando eu nasci, nos anos 70, ser homossexual era um troço que era visto como um desvio moral, em alguns casos até uma doença. E nos anos 70 começa com mais intensidade em todo o mundo ocidental os movimentos gays. As primeiras paradas do orgulho gay acontecem no início dos anos 80 nos Estados Unidos, elas começam a se separar, e a gente chega ao ponto em que governadores são eleitos mesmo sendo gays, em que na maior parte do Ocidente, em quase todo o Ocidente, em quase todas as democracias, você pode casar com uma pessoa, com qualquer pessoa, desde que seja adulta, não importa se ela é do mesmo sexo que você ou não. Isso é a abertura da janela de Overton. Você, ao longo do tempo, muda a percepção da sociedade a respeito daquele tema. Agora, isso também acontece com coisas do tipo o quão confortáveis estamos com brutalidade policial. Se é bandido, a gente não precisa fazer pergunta quando o policial mata. A janela de Overton se moveu. O lugar em que ela estava quando eu tinha 20 e poucos anos é um lugar muito diferente do qual ela está hoje. E os anos de radicalização política e os anos de inépcia do Estado de combater esse tipo de criminalidade organizada trouxeram a gente para esse ponto. E veja, eu fico um pouco assustado, mas é parte de... É parte da conversa política, entende? A coisa que me deixa assustado é o seguinte, eu ouvi de muitas pessoas moderadas, muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que eu considero moderadas, muitas pessoas não bolsonaristas, que não votaram em Bolsonaro em 18, que não votaram em Bolsonaro em 22, que a operação foi sucesso, e qualquer manifestação minha mas vem cá, quem morreu foi bandido. A gente está num buraco. E os valores que nós temos hoje não correspondem, de novo, a valores democráticos, porque a crença fundamental numa democracia é que a morte de alguém é o último recurso pela polícia. Não quer dizer que a polícia não possa matar. Ela pode, em legítima defesa. Agora, seja lá o que aconteceu lá em cima do Morro do Alemão, não foi uma batalha. Muitas pessoas estão falando, não, mas está acontecendo uma guerra, tudo mais. Gente, uma guerra não é assim. Uma guerra não é assim. Numa guerra você tem 2 exércitos que trocam tiros e morrem pessoas de ambos os lados. Se morrem 4 de um lado e 120 do outro, não houve uma batalha. Esses policiais não estiveram em risco. E ainda bem que eles não estiveram em risco. Mas eles não estiveram em risco. Esses Pedro, homens estavam... Diga. Não, eu só para complementar isso mesmo que você está perguntando, a Diana questionou a mesma coisa. Ela diz, essa pergunta que eu tenho também. Como os bandidos são tão terríveis e matam apenas 4 policiais? Como explicar tiros na cara? Tiros na cara, decapitação, marcas de tortura. Entendeu?
A operação aparentemente foi bem pensada, no sentido de que o BOP estava em cima do morro, os outros grupos da PM e da Polícia Civil estavam embaixo, foram levando as pessoas para cima para afastá-las dos moradores. Sim, que e inclusive é uma cercá-las na mata. técnica que foi explicada, né, assim, de maneira bastante extensa pela imprensa também tradicional. Isso. A operação, aparentemente... Agora, outra coisa que culmina com essa operação é o seguinte, seja lá o que aconteceu na mata fechada, então o helicóptero não filmou, ninguém viu. Entendeu? Guerras têm regra. A gente tem o Tratado de Genebra que diz como é que uma guerra se dá. Mesmo numa guerra, você não tem uma batalha em que morrem 4 de um lado e 120 do outro, porque isso são execuções. Isso são a decisão de matar deliberadamente. Isso é um crime de guerra numa guerra. Agora, a gente não está numa guerra, a gente está no Rio de Janeiro. Eu entendo que algumas pessoas se refiram ao problema do narcotráfico como uma guerra, mas as pessoas precisam entender que isso é uma metáfora. Não existe uma guerra declarada, não existe uma guerra civil no Brasil. Se houvesse uma guerra civil no Brasil, as regras eram as regras da Convenção de Genebra. Essa guerra teria sido declarada, a gente teria batalhas diárias, a gente não tem nada disso, não estamos vivendo uma guerra. Nós temos um problema de falência do Estado. Nós temos um problema de falência do Estado em muitas instâncias, e tem culpa para todo mundo. As pessoas têm razão quando elas dizem que o judiciário é um problema, porque o judiciário prende gente que não tem nenhum tipo de perigo e solta gente que é perigosa. Então, o garantismo do judiciário brasileiro é muito torto. É muito torto. Por que isso acontece? Porque quando você tem advogado bom e muitos criminosos, os que têm mais grana, os que têm acesso a mais recursos, têm advogados bons, conseguem se libertar. Agora, o pé rapado não consegue. O pé rapado, na verdade, às vezes era só um menino que tinha um baseado na carteira. Entendeu? Um baseado 2, ou mesmo um aviãozinho que estava levando 50 gramas de maconha, 20 gramas de maconha, 10 gramas de maconha para algum playboy da Zona Sul do Rio de Janeiro. Entende? Então, o ponto é, temos um problema no judiciário. Temos um problema no sistema prisional. Todos os líderes do Comando Vermelho, a maioria dos líderes importantes do Comando Vermelho, para citar uma entidade, estão presos. E dão ordens de dentro da cadeia, através dos seus advogados, muitas vezes. Inclusive, eles foram transferidos, estão sendo transferidos para Bangu 1, para que depois sejam transferidos para presídios de segurança máxima federais, para justamente, assim, de maneira temporária, coibir esse tipo de ação. Bom. Temos um problema no estado do Rio de Janeiro, porque, Yasmin, a gente agora está fingindo que um pedaço imenso da polícia do Rio de Janeiro não é responsável pela ocupação de boa parte desses territórios? O problema não é só o Comando Vermelho, o problema não é só o Terceiro Comando, o problema não é só o PCC, o problema no Rio de Janeiro são milícias. E as milícias é PM, a Polícia Civil e bombeiro. Muitos deles na ativa, que de dia estão de uniforme, fingindo que dão segurança à população, e de tarde, de noite, operam como máfias dentro das favelas, entendeu? Vendendo gás, vendendo gatunete, inclusive cuidando de tráfico de drogas. Então, pedir para a gente confiar em polícia, desculpa, eu não confio. E qualquer carioca minimamente informado sabe que a polícia está podre por dentro. Isso não quer dizer que não tenham bons policiais, mas a instituição policial apodreceu por dentro. Pedro. Então nós temos... Diga, desculpa, eu estou falando muito, Imagina. Mas é que tem muito para falar sobre isso. Diga. Não, eu sei, eu quero complementar, na verdade, com algumas provocações. Eu vou trazer dois comentários. O Alan está te respondendo, de certa maneira, através do seu vídeo, mas também te responde nessa sua colocação, dizendo que essas pessoas morreram porque elas trocaram tiro com a polícia. E ele espera tomara que esse número suba para 500 mortos. O Elias Medeiros complementou e falou o seguinte, respondendo a você lá no seu vídeo,
que a faxina foi pouca e que quem cortou cabeças foi o próprio crime para incriminar a polícia. E ele espera que, tomara que continue essa higienização no Brasil inteiro. Só para fechar, eu disse que ia falar só dois, mas eu vou falar mais um último, porque eu acho que eles se complementam. O Gabriel Vince falou o seguinte: 100 mortos. Tá, e quantos desses 100 mortos eram inocentes? Possivelmente essa foi a operação mais inteligente realizada em anos. Cercaram os complexos e, em vez de trocarem tiros nas comunidades, como você estava realmente falando, eles fizeram o máximo para forçar os criminosos a fugirem para a mata, onde a ação pôde ser concluída. Transferiram o pior da guerra para um terreno seguro. A alta letalidade entre os bandidos, em contraste com a quase inexistente letalidade entre os policiais, foi exemplar. E, ao que tudo indica, nenhum inocente foi atingido. 0. É o tipo de operação que mereceria virar filme. Há uma tentativa muito forte de pintar essa operação como uma chacina irresponsável. No entanto, quanto mais eu leio os detalhes, até mesmo tentando me convencer da narrativa de forma sincera, mais eu admiro essa operação. A gente não tem nenhuma informação dessas, tá? A gente não sabe quem fez as decapitações. A gente não sabe de onde vêm as marcas de tortura. Marca de tortura, hematomas, esse tipo de coisa, não se faz em cadáver. Porque são corpos vivos que geram determinadas reações físicas. Não são corpos mortos. Então, a ideia é de que os próprios traficantes se torturaram uns aos outros, depois se executaram. A maior preocupação hoje, eu acho, é que o Instituto Médico Legal tenha a garantia e a segurança, e é um problema porque ele é um órgão do Estado, e vai haver imensa pressão do governo Castro e das forças policiais, mas que o Instituto Médico Legal tenha a maior independência para conseguir fazer duas coisas. A primeira, as autópsias de cada pessoa, detalhada. E 2, a identificação dessas pessoas. Veja, numa democracia, todo ser humano tem o direito a um julgamento. Ele pode ser condenado a 30 anos de prisão. Ele pode ter cometido o crime mais abjeto. No Brasil, nós não temos instituído a pena de morte. Podemos discutir se queremos ter ou não. Nós não temos. Nós não temos pena de morte. As pessoas têm direito a advogado, as pessoas têm direito a um julgamento, as pessoas têm direito a se defender, e, claro, elas têm direito, se após o processo todo forem declaradas culpadas com provas cabais, elas serão presas, elas perderão a liberdade. Agora, não funciona assim. A polícia não tem autorização de matar quem desejar. Isso não é legal. Veja, o Estado tem que provar que cada uma dessas 120 pessoas eram criminosos. O Estado tem que provar que cada uma dessas 120 mortes era inevitável para garantir a segurança dos policiais. Veja, se cada uma dessas 120 mortes foi necessária para garantir a segurança do policial, está tudo certo. Mas isso tem que ser provado para cada uma dessas 120 pessoas. Se não for provado, esses policiais violaram a lei brasileira, a lei como ela é. Você pode não gostar da lei, você pode gostar de um Estado em que a polícia tem autoridade de usar a força, inclusive para matar, quando desejar. Está tudo certo, você pode desejar isso. Esse Estado não é um Estado democrático de direito. Esse Estado é o que a gente chama de um Estado pré-moderno. É o tipo do Estado que nós consideramos incivilizado. Não é o que a gente chama de civilização. Eu não acho que a polícia seja responsável por isso sozinha. Tem uma das coisas que a Joana fala, Joana Monteiro, que ela está corretíssima, que é o seguinte: a gente tem um problema grave no Brasil, que é de ocupação de território,
E toda a estrutura do Estado brasileiro está ignorando isso, com exceção da polícia. E a única ferramenta que a polícia tem é o uso da força. Então o problema não é só da polícia. Yasmin, o problema é da esquerda. A esquerda viu o problema de segurança pública se agravar nos últimos 30 anos e jamais construiu um discurso de uma política de como você resolve isso. Agora, o problema é da irresponsabilidade da direita também, que incentiva a selvageria, o assassinato puro e simples por policiais há décadas. Entende? Então, isso traz a gente a esse tipo de situação. Isso traz a gente a esse tipo de situação em que as pessoas não estão espantadas, em que as pessoas não estão chocadas, em que as pessoas estão considerando normal que a polícia suba num lugar e mate 120 pessoas. De novo, não temos indícios de que houve uma batalha. Eu não estou desejando a morte de policiais, pelo amor de Deus. Seria alguns comentários que perguntaram isso, inclusive. Se você ia preferir. Ah, então quer dizer que você preferiria... Claro que não. Claro que não. O que eu preferia é que os policiais cercassem esses homens e os prendessem. A maioria deles devem ser traficantes. É óbvio que eles estavam pesadamente armados. Mas é óbvio também que eles não resistiram. Tinham esse armamento todo e a resistência foi pífia. Entende? Eu não sei que tipo de treinamento o Comando Vermelho tem, eu não sei que preparo o Comando Vermelho tem, eu não sei se... Provavelmente é muita arma pesada na mão de um bando de menino de 18, 19, 20 anos, a maioria deles drogados pra cacete, entendeu? Em estado alterado e que não são capazes de usar essas armas. Entendeu? Porque eles obviamente não resistiram. Não houve resistência, isso não foi uma batalha. Agora, Pedro, dentro desse viés dessa ótica liberal, entendendo também que vivemos em uma democracia liberal, eu queria trazer essa, já muito em consonância com o que você está falando, a visão do Neto e da Evelyn. O Neto falou o seguinte: eu, como liberal, fico sem resposta. De um lado, a esquerda é completamente ineficiente e incapaz de dar uma resposta à segurança pública. Do outro lado, a direita acha que a segurança pública é apenas operação e morte. Sinceramente, como catarinense, que já se cansou da violência do Rio, estava mais do que na hora de uma ação ostensiva mesmo. Dano colateral foi baixo. Concordo que tem que se investigar se houve execução. Tirando isso, não tem muito o que comentar. Agora é pensar na pacificação da região e lamentar as mortes colaterais. Agora a Evelyn, para complementar, ela diz o seguinte: não entendi seu comentário, Pedro. Eu sou o centro, como você, e estou longe de passar pano para a Polícia do Rio e para governador. Mas como assim? Você está dizendo que os mortos não eram traficantes e não são parte do crime organizado? Que o Comando Vermelho não tem poder? Que se investiguem sobre possíveis execuções? Mas acho que esse episódio, pelo menos, trouxe a urgência para uma ação conjunta entre Estado e Federação, Executivo, Legislativo, contra o crime organizado. É isso, é a janela de Overton. O que é por definição intolerável numa democracia se tornou tolerável. Pessoas moderadas estão pensando desse jeito. O que eu estou pedindo, Yasmin, é simplesmente que a lei seja cumprida como a lei está escrita. E as pessoas, em essência, estão dizendo que está tudo bem violar a lei de forma crassa. Essas pessoas só são traficantes quando elas forem condenadas na justiça, que se provem que elas são traficantes. Então, a gente tem que tratar essas pessoas como pessoas. A maioria deles devem ser traficantes? Sim. Todos são traficantes? 80% são traficantes? 60% são traficantes? 95% são traficantes? 100% são traficantes? Enquanto a gente não tiver a identidade de cada um, e enquanto a gente não ouvir testemunhas, enquanto a gente não tiver uma investigação policial do que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu. Então, a maneira de a gente tratar essas pessoas é como pessoas. Porque é assim numa democracia.
Porque é isso que está escrito na Constituição brasileira. Isso está escrito na Constituição brasileira, no início da Constituição brasileira. Todos somos iguais perante a lei. Todos somos inocentes até que se prove o contrário. O que eu posso fazer é lembrar o que uma democracia é. O que eu posso fazer é lembrar o que os valores liberais são. O que eu posso fazer é dizer que isso não é normal. Não, 120 pessoas mortas numa operação policial. Nunca a polícia do Rio matou 30 pessoas numa operação policial. O que aconteceu não é normal. Não vamos fingir que é normal. O que aconteceu foi um morticínio. Eu não estou dizendo que não existe um problema. Essa operação não mudou nada no Rio de Janeiro. A população do Alemão não está mais segura. A cidade não está mais segura. Não tem nenhum pedaço do território urbano que tenha deixado de ser ocupado. E por conta da estrutura do Alemão, o máximo que pode acontecer, e eu não sei se é isso que aconteceu, é o Comando Vermelho se enfraquecer e o terceiro comando, ou milícia, assumir o comando. Muda o dono. Essa operação não serviu para tornar o Rio de Janeiro mais seguro. Essa operação serviu para sanar, para satisfazer um desejo de vingança da classe média do Rio de Janeiro. E a gente sabe por pesquisa que é classe média. É também a classe média que consome as drogas que os traficantes... E eu acho que droga tinha que ser legal, tá? Eu não estou dizendo que a classe média não deva consumir droga, tudo mais. Só não vamos esquecer de como que a coisa funciona. Os consumidores estão felizes que os traficantes morreram e as pessoas que moram sob o jugo do tráfico estão com mais medo. As pessoas que sofrem diretamente a violência do tráfico, elas estão com mais medo. Elas acham que essa operação foi um horror. E eu não estou falando só... E por que elas estão com mais medo na sua ótica, Pedro? Porque a polícia não está lá. O que você tem agora é um comando vermelho mais perigoso. O que você tem agora é um comando vermelho mais fraco, com menos soldados. Portanto, um morro do Alemão... talvez, né? E mais irritado, e mais frágil, e mais preocupado com sua segurança, e a possibilidade de avanços do terceiro comando, ou das milícias, ou do comunhão do terceiro comando com as milícias, na direção do Morro do Alemão. Mas aí, o que a gente vê nas respostas, né? Quando você diz isso, o que eu mais encontrei também nos comentários, e também acompanhando a repercussão dessa mega operação, é que, bom, se eles estão enfraquecidos e estão reagindo, e podem reagir menos, mas vão criar um certo rebuliço, essa que é a hora de cair para cima. Esse é o argumento do governador Cláudio Castro. Essa é a hora de cair para cima, essa é a hora de promover talvez o que está todo mundo chamando de maneira generalizada, assim, mas de guerra civil, para resolver essa situação. Mas agora eu trago, a partir disso eu quero trazer uma outra provocação para você. A gente tem aí, óbvio que essas comparações aí, como eu diria Luiz Fux, dadas as devidas diferenças amazônicas entre os países, a gente sabe que existe um combate de décadas com relação ao narcotráfico nos nossos países vizinhos aqui, nossos colegas da América Latina. E a gente vê um combate ostensivo e muito, muito, muito bélico nesses países, Colômbia, Venezuela, com relação ao narcotráfico e até onde isso leva, a quantidade de chacinas e a quantidade de mortes encomendadas. E a partir daí, a gente começa a perceber também uma ascensão da esquerda, no sentido de que parece que a população está muito cansada desse tipo de política. E, no entanto, quando a gente vê essa reação aqui no Brasil, essa reação a partir de uma janela de Overton, como você traz, parece que estamos andando na contramão nesse sentido da segurança pública.
Talvez o Brasil tenha que aprender pela própria experiência, e talvez esse desejo das pessoas por essa guerra generalizada, ou esse vamos cair para cima, seja para tentar ver se isso se prova no Brasil de alguma maneira. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia, essa maneira de enxergar os fatos, de vamos cair para cima, é agora que eles estão enfraquecidos que a gente tem que continuar como dizem até alguns comentários, essa matança. Eu passei ontem um dia com algumas das pessoas que fizeram o projeto de reerguimento de Medellín. Medellín, na Colômbia, foi a cidade em que morava Pablo Escobar, que era o capo do cartel de Medellín, que foi o maior produtor de cocaína distribuída em todas as Américas e Europa durante um bom tempo. Uma das pessoas com quem eu estava teve o pai assassinado por ordem do Escobar. E o tema principal da conversa foi uma coincidência, não era... o encontro se deu por razões que não tem nada a ver com o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Mas o tema principal da conversa foi justamente o que aconteceu, como é que Medellín se tornou o que Medellín é hoje. Medellín é uma cidade incrível hoje, com dos jardins botânicos, com talvez o jardim botânico mais bonito da América Latina. Medellín é uma cidade toda florida, Medellín é uma cidade com escolas incríveis, com creches incríveis, é uma cidade muito feliz, onde se formam... O contraste com Medellín hoje, com o que era 30 anos atrás, mostra que políticas públicas boas são capazes de resolver a coisa em 10, 15 anos. Se a gente começar agora, em 10 anos, o problema do tráfico acaba. 10 anos. São 2 mandatos e meio de presidente da República. Não é muito tempo. Para a gente resolver o problema da educação básica, a estimativa da maior parte dos especialistas é que a gente precisa de 20 anos. Se a gente começar agora, o tipo de reforma necessária para acabar com o problema de segurança pública que a gente tem no Brasil, é 10 anos. Como é que você faz isso? Você faz isso ocupando com o Estado as favelas. Você faz isso abrindo via. Você faz isso regularizando casas. Você tem que dar título de propriedade para as pessoas. Você tem que botar banco dentro da favela. Você tem que botar escola dentro da favela. Você tem que botar polícia em cada esquina na favela. A polícia tem que estar na favela. A polícia não pode chegar de vez em quando para sair atirando. Ela tem que estar presente. A gente começou a fazer isso com as UPPs. As UPPs isso que eu ia te perguntar. Porque vai existir esse argumento. As UPPs deram muito certo. As UPPs deram muito certo. A gente tem dados de como a vida das favelas durante 3, 4 anos mudou radicalmente. O que não deu certo foi o governo Sérgio Cabral, que era barbaramente corrupto. E aí são essas coisas que acontecem, entendeu? No Brasil, que cara... A melhor política de segurança pública que o Rio de Janeiro já teve veio do governador mais corrupto que o Rio de Janeiro já teve. E olha que corrupção de governador. Cláudio Castro está para ser preso, tá? Importante a gente falar disso. Para ser preso. Sim. Se você pega todos os governadores desse século, só Benedita da Silva, que governou durante alguns meses, quando o Antony Garotinho deixou o governo para ser candidata à presidência da República, governou durante 8 meses mais ou menos, a Bené é a única governadora que não foi presa. Todos os outros passaram algum momento na cadeia. Entendeu? Wilson Witzel foi eleito, que o Cláudio Castro originalmente era vice do Witzel,
foi eleito dizendo, prometendo o quê? Dar tiro na cabecinha de bandido. Terminou com impeachment. Porque ele era ele próprio um bandido. Entendeu? A gente não está falando de pessoas inocentes. A gente não está... E a gente vai brincar que traficante é bandido pior do que político corrupto que está no comando de Estado e leva ao apodrecimento de instituições fundamentais para o Estado, como a polícia. A gente vai fingir que metade da polícia do Rio de Janeiro, e esse metade é um número aleatório porque a gente não tem esses dados, mas que um pedaço imenso da polícia do Rio de Janeiro é podre. Entendeu? Veja, o que essas pessoas estão falando, na verdade, o que as pessoas todas estão falando, na verdade, é o seguinte: elas estão cansadas da ausência de competência de Estado, de resolver um problema que sabe se resolver, que não precisa sair matando gente que não acaba mais para resolver. A gente entende como que se resolve isso. Tem um bando de especialistas de segurança pública que sabe resolver a coisa sem matar um bando de gente. Não quer dizer que não vão morrer algumas pessoas em confrontos na polícia quando a polícia entra, mas como é que aconteceu nas UPPs? No próprio Alemão, a polícia anunciou previamente: olha, vamos ocupar o Morro do Alemão no dia tal, saiam. E tem aquela imagem que é uma imagem incrível, fortíssima. 2010, 2011, entende? Da polícia subindo e os traficantes indo embora. E a polícia ocupou o Morro do Alemão. Não é como se essa própria PM não soubesse fazer isso, Yasmin. Entendeu? Qual é o objetivo dessa operação? O objetivo dessa operação era prender gente. Não era expulsar o tráfico. A gente sabe expulsar o tráfico. Se a gente quiser amanhã expulsar o tráfico dos morros, a gente sabe fazer. A gente já fez. Expulsa-se o tráfico, ocupa a favela e começa a implantar lá todos os serviços públicos que as pessoas precisam ter. Vamos começar a urbanizar as favelas. Tem muita viela que permite escape. Algumas casas vão ter que ser derrubadas. A gente dá casas em outros lugares, a gente está com o centro da cidade sendo todo retrofitado porque não tem mais escritório lá, tem muito espaço para botar as pessoas para morar. Entendeu? Então, abre viela, urbaniza a região. Abre uma linha de financiamento para as pessoas começarem a emassar suas casas, a pintar suas casas, entendeu? Cria diretrizes urbanas, vamos tornar esses lugares em lugares decentes para viver. Essas coisas não são impossíveis, essas coisas já foram feitas em muitos lugares do mundo. A gente tem, inclusive, aqui na América Latina, muitas experiências. A gente tem na Coreia do Sul inúmeras experiências de urbanização e civilização de favelas. O ponto que eu estou fazendo é, nada disso é novo. A gente, eu só quero falar uma coisa para terminar, e tem muito da minha frustração nessa nossa conversa. É o seguinte: a gente está se conformando com o Estado inepto e incompetente, que sabe como fazer a coisa e escolhe não fazer, e estamos substituindo isso por uma tropa de Estado que decide quem matar quando quer matar. Isso leva a uma sociedade mais violenta, não menos. Isso leva a ter medo de polícia, não ter alívio quando a polícia chega. Isso leva a uma sociedade desconfiada, isso não leva a uma sociedade melhor. O que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro não vai resolver nada. Não vai mudar absolutamente nada. Enfim. Pedro, para a gente caminhar para o final, eu queria trazer um dos poucos comentários que foram contraponto à maioria dos demais que realmente... agora que eu falei isso, até me lembrei de um pensador, um filósofo, que é o John Stuart Mill, também liberal como você, que teorizou justamente essa ideia da tirania da maioria, né? Sobre as minorias que naturalmente, numa democracia, precisam ter
ter voz. Mas, seguindo aqui, e aí você comenta, se quiser, se for da sua vontade, o Edson falou o seguinte: PEC da segurança já. A segurança pública não pode ser fantoche político, expondo cidadãos inocentes e a polícia, bem como toda uma cidade refém do caos. Combater o tráfico e o crime organizado exige inteligência e cuidado. O Cláudio Castro tem que ser preso. Enfim, a gente precisa de Estado competente, a gente precisa de governantes competentes. A gente tem hoje uma esquerda que lava as mãos e escolhe não falar sobre segurança pública, uma esquerda sem projeto de segurança pública. A gente tem uma direita cuja solução de segurança pública é uma solução que não resolve nada. Nunca matar bandido resolveu o problema de segurança pública. Aliás, mata-se muito bandido aqui no Brasil. Bandidos mesmo, gente, criminosos e tal. Mata-se muito aqui no Brasil, sempre se matou. Desde os tempos da Scuderie Lecoq, há muito tempo. A Rota de São Paulo. Nossa, a gente tem... O delegado Fleury era famoso. A gente tem a Polícia Mineira era famosa. E isso não é novo no Brasil. Esse espírito não é novo no Brasil. A polícia mata muito e a gente só vê o aumento do problema de criminalidade, de ocupação de territórios. É óbvio que precisa haver uma conversa entre o governo federal e governos estaduais. É óbvio que precisa ter um plano comum. É óbvio que precisa... Esse plano é meio óbvio, ele já está desenhado. Entra na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, o plano está pronto. O plano de como você faz está pronto. Inspirado na Colômbia, inspirado em inúmeros países. Sabe-se fazer isso. Entende? Agora, tem gente que... eu falei que eu ia fechar, mas eu vou fazer essa última pergunta, Pedro. Tem alguns comentários, e eu vi também, durante até o próprio Central Meio, quem dissesse que essa foi uma medida eleitoreira do Cláudio Castro, diante da proximidade também da COP30 e de um bom momento de aprovação do governo Lula, também por conta desse possível gol aí nas relações com os Estados Unidos. Queria que você comentasse um pouco. Eu tenho dúvidas de que que existe esse nível de inteligência estratégica no governo do Estado do Rio atual. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Eu não acho que isso foi planejado. Foi, na verdade, uma coisa que já queria ter sido feita. Eu acho que foi um ato... Eu acho que foi um ato de barbárie de um governo que acredita em barbárie. Eu não sei nem se eles planejavam de fato matar tanta gente ou simplesmente aconteceu. A gente precisa de investigação para saber de tudo isso. Certo. Agora, isso tudo dado, Yasmin, o fato é o seguinte. A gente está gravando quinta-feira de manhã. Até agora... O Lula não falou nada. Ele não falou nada, tem razão. Tem razão de ser. É também cálculo eleitoral. Ele sabe que ele não pode falar porque é impopular o que ele falaria. Então qual o recado que eu quero deixar aqui desse ponto de partida React? Eu entendi que a minha visão é minoritária. E está tudo bem, mas infelizmente ou felizmente é como eu entendo essa situação. Mas uma coisa eu posso afirmar: não é assim que democracias funcionam. Em democracias normais, funcionais, que é uma coisa que obviamente nós não temos, o que a polícia do Rio de Janeiro fez era caso para queda imediata do secretário de Segurança, processo de impeachment contra o governador e abertura de uma investigação imediata. Porque se a polícia se pôs, mesmo que a polícia tenha toda a razão,
em cada uma dessas mortes. Quer dizer, essencialmente, que ela planejou mal a operação, de forma que ela não conseguiu garantir... Ela criou um problema de segurança imenso para os próprios policiais, para a população local e para as pessoas que foram assassinadas. E ela abriu mão de fazer investigação porque cada uma dessas pessoas que foi morta tinha coisas a dizer, tinha depoimentos a dar, fundamentais para a gente compreender como é que funciona por dentro o Comando Vermelho. Então, cara, numa democracia normal, o que aconteceu ontem seria um trauma nacional. O que aconteceu ontem não é um trauma nacional, a maior parte das pessoas está achando normal. Estamos piores. Estamos piores. Mas é isso. Pedro, eu vou me permitir encerrar. Acho que a gente fez um debate até bem longo, assim, demos uma pequena volta pela América Latina, falamos também um pouco de movimento eleitoral, então acho que conseguimos debater minimamente esse assunto. E não sei se a gente sai, se a direita sai fortalecida dessa história, se a esquerda sai enfraquecida, ou se todos saímos perdendo enquanto democracia. Isso eu sei te responder, tá? A direita sai fortalecida, a esquerda sai enfraquecida e perdemos todos como democracia. Não por um crescimento da direita, por crescimento dessa direita. Perfeito. Acho que é uma boa reflexão para a gente encerrar o ponto de partida de sexta-feira e a ver aí o que vai se desenrolar das investigações, e a gente se encontra semana que vem, eu espero que presencialmente. Presencialmente. Então tá bom. Bom restinho de viagem para você, de compromissos, e a gente se encontra semana que vem. Obrigada. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.